Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 15 ao verso 17. O texto da palavra de Deus diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais duas pessoas, uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de duas testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considere-o gentil e publicano. Amados, nós hoje vamos falar sobre amar mais através da disciplina. E se você é pai, se você é mãe, você vai entender um pouco mais esta mensagem desta noite. Porque ninguém melhor que um pai e uma mãe entende essa matéria de disciplinar mesmo amando. E apesar do amor, exercer a disciplina, a correção, a instrução, a repreensão. Então, se você é pai, se você é mãe, você vai entender muito bem o que Jesus estava dizendo aqui e como esse conceito ele pode ser aplicado na nossa vida como igreja do Senhor Jesus Cristo. E com essa mensagem nós vamos fechar um ciclo de mensagens. Aqueles que não estão conosco todos os domingos, nós estamos ministrando algumas palavras em relação a princípios do Novo Testamento relacionados à mutualidade, ou os princípios de uns aos outros. A partir desses princípios, nós estamos estabelecendo para a igreja uma direção ministerial. Nosso foco são pessoas. A nossa ênfase é o cuidado mútuo. E a nossa forma de fazer isso é através de aplicarmos esses conceitos uns aos outros. Então nós já avançamos até esse domingo em vários conceitos. Eu quero listar para você os conceitos que nós já apresentamos. Conceitos de uns aos outros. Por exemplo, confessar os pecados uns aos outros. Nós já falamos sobre edificarmos uns aos outros mutuamente. Levar as cargas, dividir os pesos, os fardos uns dos outros. Nós já falamos também sobre orar uns pelos outros, ser bondoso, ser benigno, misericordioso uns para com os outros, nos sujeitarmos, nos colocarmos abaixo da autoridade uns dos outros, sermos hospitaleiros uns para com os outros, servindo uns aos outros, consolando uns aos outros, perdoando uns aos outros, e tudo isso a partir de uma ideia maior, amando uns aos outros, porque o amor é a base de todos esses relacionamentos. E hoje, irmãos, nós então fechamos essa sequência, essa série, e alguns vão dizer assim, graças a Deus, ainda bem que o pastor vai terminar essa série, essa sequência de mensagens. Mas hoje nós vamos avançar em 3 princípios, que é o princípio de ensinar uns aos outros, é o princípio de exortar e o princípio de corrigir. A Bíblia nos ensina que nós, como igreja, como discípulos, como cristãos, amados, nós devemos ensinar uns aos outros, compartilhar, repetir, ensinar a palavra, ensinar os princípios do Evangelho. Nós também precisamos exortar mutuamente uns aos outros e, havendo a necessidade, então corrigir, para que nós possamos caminhar em santidade. E quando nós falamos em ensino, em exortação, aí nós temos uma palavra que é comum. E essa palavra é a palavra disciplina. Por isso que o tema do culto dessa noite é amar mais através da disciplina. Ou como está aqui na tela, né? Amor e disciplina, os dois caminhos juntos. Quem ama, disciplina. Não é assim, pai e mãe? Você ama o seu filho, por isso você disciplina ele. E se você disciplina ele, é porque você o ama. Então os dois elementos estão juntos. E eles não podem ser aplicados de maneira separadamente.
É inconcebível um pai, por exemplo, que diz amar o seu filho, mas deixa o filho fazer tudo o que quer, da maneira que quer, e o pai jamais interfere, jamais repreende, jamais corrige. Da mesma forma, o pai que ama o seu filho, ele vai discipliná-lo, ele vai corrigi-lo, e ele faz isso por conta do amor. Então, nós vamos tratar de uma linha geral sobre o tema da disciplina. E esse assunto é um assunto espinhoso, irmãos. Esse assunto é um assunto difícil. Falar sobre disciplina na igreja é um assunto complexo. É um assunto onde a gente acaba pisando em ovos ou andando no fio da navalha. Por quê? Porque o assunto, o tema disciplina hoje, de uma maneira geral, ele encontra resistência. Por que é complexo falar de disciplina na igreja e em outros relacionamentos? Tratar de disciplina na escola, tratar de disciplina na vizinhança, tratar de disciplina no trabalho. As pessoas hoje, irmãos, elas não estão mais aptas, preparadas para serem confrontadas e automaticamente também disciplinadas. Então, falar sobre disciplina é complexo porque as pessoas não estão aptas para isso. As pessoas não querem ser repreendidas. As pessoas não querem ser corrigidas. As pessoas não querem olhar para si e identificar os seus erros, reconhecer esses erros e caminhar num processo de transformação e de mudança. E a igreja, ela acaba refletindo, irmãos, a sociedade onde ela está incluída. Por que é complexo falar de disciplina na igreja? Porque a sociedade hoje, ela não suporta esse tema. A sociedade tem dificuldade de encarar essa condição de disciplina. E segundo o Dr. Russell Shedd, ele apresenta 3 tipos de disciplina. A primeira, ele diz que é a disciplina rigorosa. É aquela disciplina aplicada lá em Números 25, de 1 a 8, quando o povo de Israel estava se corrompendo, tendo relações sexuais com as mulheres que não eram do povo de Israel. E essa era uma determinação, uma proibição. Então o povo de Israel ele se corrompeu de uma tal maneira que eles começaram a ter essa relação, e isso enfureceu o coração de Deus. E uma pessoa muito devota do povo de Israel, vendo essa condição, ele tomou uma atitude. E a partir dessa atitude, Números 25, de 1 a 8, é o que o Russell Shedd fala da disciplina rigorosa. Essa pessoa pegou uma lança e ela entrou numa casa onde um homem judeu estava tendo relação com uma mulher não judia, e ele espetou essas 2 pessoas com a lança, e a lança atravessou ambos, e ambos morreram. E o texto fala que a partir daquele ato, Deus então começou a purificar a nação de Israel. Uma situação extrema. Ele matou aquelas 2 pessoas. Então, o Shedd fala que essa é uma disciplina rigorosa. E na palestra que ele dá, ele fala assim: não aplique essa disciplina na sua igreja. Não saia matando as pessoas que estão cometendo pecados ou fazendo coisas erradas. Mas o segundo tipo de disciplina que ele aponta é a disciplina relaxada, que é o outro extremo. A rigorosa é um extremo, a disciplina relaxada é o outro extremo. E essa disciplina relaxada está com base em 1 Samuel 3, de 3 a 14. Quando o sacerdote Eli, ele vendo os seus filhos agirem de maneira errada, Eli não repreendia os seus filhos. E essa é a disciplina relaxada, onde não se faz nada. Se constata o erro, se constata a falha, se identifica o pecado, mas simplesmente não se faz nada. E Eli não corrigiu os seus filhos. Eli não disciplinou os seus filhos. E por conta disso, Deus puniu a vida não só de Eli, mas dos seus filhos também. E o Shedd então apresenta um terceiro tipo de disciplina, que é a disciplina bíblica. Essa que nós lemos aqui em Mateus capítulo 15, ou 18, do 15 ao 17. É aquela disciplina que não é extremista, que chega e mata a pessoa imediatamente, e nem aquela disciplina que é relaxada, que não faz nada diante do erro das pessoas, mas é uma disciplina bíblica, onde de maneira amorosa, de maneira graciosa, de maneira longânima, se procura então resgatar a pessoa e fazer por motivo, ou dar motivos e razões para ela mudar o seu comportamento. O que é disciplina?
O próprio Shedd diz, ou dá uma definição, ele fala que disciplina são todos os meios pelos quais a igreja busca a santificação. Então, disciplina está relacionado com santificação, com santidade, com retidão. Os meios pelo qual a igreja busca a santificação de todos e a boa ordem necessária para a edificação. Então, disciplina ela prima pela santificação, porque é a santificação que traz ordem e a ordem proporciona a edificação ou o crescimento. E essa edificação e esse crescimento, ele é tanto numérico quanto espiritual. Então, disciplina é os meios pelos quais a igreja busca a santificação de todos e a boa ordem necessária para a edificação consciente em número e também espiritual. E hoje, meus amados, nós vamos refletir sobre disciplina a partir de ensino, a partir da exortação e a partir da correção. Vamos voltar ao texto de Mateus que nós lemos, capítulo 18, verso 15. Você está com a sua Bíblia aberta? Jesus ele trata desse princípio disciplinar. Jesus trata já de uma situação instalada. Se o teu irmão pecar contra ti, ou seja, houve uma falha, houve uma ruptura, houve algo, Jesus fala assim, vai a sós com ele. Então, primeiro passo, tenta resolver a coisa de maneira particular. Tenta resolver de maneira pessoal, no foro íntimo. Tenta solucionar entre você e a pessoa, ou entre a pessoa e você. Vai você a sós, repreende-o. Se ele te ouvir, o que Jesus fala? Você ganhou o teu irmão. Mas Jesus continua, se ele não te ouvir, se a sua tentativa individual, pessoal, não der resultado, Jesus fala, usa uma abordagem coletiva, mas não expansiva. Vai com mais uma ou duas pessoas. Então, ela é coletiva, porque agora só mais uma pessoa, mas ela não é expansiva, porque é um grupo muito pequeno, 2 pessoas apenas. Então, vai com essas 2 pessoas, para que a palavra da testemunha tenha ênfase. Fala com essa pessoa. 17. Se ele recusar ouvir você e as testemunhas, Jesus diz então, leva o assunto à igreja. Trata agora de uma maneira pública e expansiva e coletiva. Revela a situação diante de toda a igreja. Se também se recusar a ouvir a igreja, aí Jesus fala, gente, não tem nada o que fazer. Se não ouviu individualmente, se não ouviu as 2 testemunhas, se não ouviu a igreja, então essa pessoa deve ser considerada, tratada como um gentio publicano, ou seja, não ser tratada como alguém da comunidade do corpo cristão. Por quê? Porque ela se recusou em ser tratada. Porque a disciplina, meus amados, ela tem como princípio tratar, consertar, moldar, restaurar e jamais afastar a pessoa. Como que nós temos que agir como igreja dentro desse aspecto disciplinar? Então, o primeiro passo, a primeira coisa que a igreja pode fazer é ensinar as pessoas. Processo de instrução. Vamos para Gálatas, Colossenses, capítulo 3, verso 16. Se você está com a sua Bíblia, abra em Colossenses 3, 16. Veja o que a palavra de Deus ela está nos dizendo. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Paulo escreve assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Então Paulo está tratando do que aqui, irmãos? Da palavra de Cristo, da Bíblia, dos princípios do Evangelho. A palavra de Cristo, o Evangelho, os princípios do Senhor Jesus, os ensinos de Deus, habite em vocês. Com sabedoria, ele diz, ensinai, aconselhai uns aos outros com salmos, hinos, cânticos, louvando a Deus com gratidão no coração. Então vamos ficar com o termo que Paulo usa, ensinai uns aos outros. Quando a gente trata de disciplina, o primeiro passo é ensino. E a palavra aqui, ensinar, tem essa tradução. É ensinar mesmo, é explicar, é mostrar, é exortar no sentido da pessoa conhecer. Ela não conhecia, então ela precisa conhecer aquilo. A igreja precisa ensinar. Devemos
dar esse primeiro passo, porque o ensino leva à maturidade. E a maturidade, ela inibe muitos processos ou necessidade de correção. Devemos transmitir os princípios da palavra de Deus. Quando a gente pensa em disciplina, temos que pensar nisso. O papel da igreja e meu como discípulo em prover para as pessoas, prover para os meus irmãos o ensino da palavra de Deus. Porque é a partir desse ensino que nós vamos então analisar e verificar a necessidade ou não de disciplina. Porque se a pessoa ela está agindo corretamente, se ela está cumprindo os princípios do Evangelho, ela não precisa ser corrigida nem disciplinada. Se o teu filho não faz nada de errado, por que você vai dar castigo para ele? Se o teu filho não faz nada errado, por que você vai dar umas varadas nele? Se o teu filho não infringe nenhuma regra que você colocou em casa, ele não vai ficar sem Wi-Fi, sem internet, sem celular. Por isso que a igreja precisa ensinar as pessoas, porque a partir do que foi ensinado, do que a pessoa aprendeu, que ela vai pautar a vida dela. E se o ensino não for observado, aí então instala-se um processo de correção. E esse ensino, irmãos, ele é feito através do discipulado. De preferência, esse discipulado de maneira pessoal, através de um relacionamento discipulador, aonde eu posso investir tempo da minha vida para ensinar uma pessoa nova na fé, ou para compartilhar com uma pessoa que eu conheço. Quando nós falamos aqui de ensino, necessariamente não estamos falando de uma classe de doutrinas na igreja, ou de um grupo onde o pastor vai ministrar, ou de um seminário, ou de um congresso. Isso também, mas principalmente, Paulo está dizendo: ensinar e aconselhar uns aos outros. É eu gastar tempo, investir tempo na vida de uma pessoa para transmitir a ela aquilo que eu conheço dos princípios da palavra de Deus. Nós ensinamos para que essa pessoa viva a partir daquilo que eu ensino. Cada família tem uma regra, cada lar tem norma diferente, cada realidade tem princípios diferentes. A pessoa ela é punida ou não a partir da realidade em que ela está inserida, se ela infringir aqueles princípios. Então, se eu ensino a palavra de Deus às pessoas, eu vou poder discipliná-las ou corrigi-las se elas infringirem aquilo que eu lhes ensinei. Mas se eu não a ensinei, eu não tenho como então exercer a correção e a disciplina. Quando Moisés estava caminhando pelo deserto, capítulo 18 do Êxodo, versículo 20, Moisés estava julgando as pessoas. E o texto fala que as pessoas passavam o dia inteiro em pé para ter uma audiência com Moisés, para que Moisés explicasse os princípios do Senhor, a lei de Deus, e julgasse as causas das pessoas. Jetro então chega naquele contexto, observa aquela situação. No final do dia ele chama Moisés de lado e fala assim: Moisés, senta aqui, vamos tomar uma água gelada e vamos bater um papo de genro para sogro, de sogro para genro. O que você está fazendo, Moisés, não é bom. Olha que palavra dura que Moisés escutou do sogro, né? O que você está fazendo não é bom, você está fazendo errado. E aí Jetro dá para Moisés dois conselhos. Um conselho nós sabemos: pega líderes, divide o grupo, a multidão das pessoas em grupos pequenos e coloca um líder para que lidere um grupo de 100, de 50, de 20, de 10. Mas antes dele mandar dividir o povo em pequenos grupos, Jetro dá um outro conselho. E o primeiro conselho que ele dá no capítulo 18, verso 20 do Êxodo é: Moisés, ensina a lei para o povo. Moisés, ensina a lei para as pessoas, ensina como elas têm que viver, ensina o jeito certo de viver, de agradar a Deus. Primeiro, Moisés, ensina essas pessoas. Quando Jesus estava na terra, irmão, ele investiu 3 anos e meio da sua vida. Sabe fazendo o quê? Ensinando 12 homens, 12 discípulos. Ele gastou 3 anos e meio ensinando as multidões, ensinando os discípulos. No final do Sermão do Monte, final do capítulo 7 de Mateus, 28 e 29, diz: ao concluir esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. As multidões não estavam impressionadas com a oratória, com o discurso, a didática de Jesus.
Eles estavam impressionados com o ensino, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E no final do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, na grande comissão, Jesus ele reúne os seus discípulos. Mateus capítulo 28, e Jesus dá para aqueles homens uma instrução. Lá no verso 20, Jesus diz assim: ide, no 19, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20, Jesus fala: ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei. Então perceba, irmãos, o princípio de Jesus. Ele chama os discípulos e fala: olha, ensinem as pessoas da mesma maneira que eu ensinei vocês. Então, amados, o ensino ele é o primeiro passo dentro desse arcabouço de disciplina. Se não tem ensino, não tem base para a disciplina e para a correção. O ensino evita a aplicação disciplinar. Se você fala para o seu filho: ó, não faça isso, e ele não fizer aquilo que você disse para ele não fazer, você não precisa discipliná-lo. Está certo ou errado? Se você não fala para o filho o que ele não deve fazer, mas ele faz, com que autoridade ou a partir de que princípio você vai corrigir? Filho, não fica o dia inteiro na televisão. Você deu um princípio. Se ele ficar o dia inteiro na televisão ou no celular, você pode então corrigi-lo, porque existe um padrão. Mas se você não disse nada e ele ficar o dia inteiro na televisão ou no celular, você não pode corrigi-lo e repreendê-lo por aquilo que não foi ensinado. Então, meus irmãos, o ensino ele é o princípio dentro desse processo todo. Porque o ensino ele substitui a disciplina. O ensino substitui a correção. Se eu ensino e a pessoa aprende e pratica, resolve, não precisa corrigir, não precisa disciplinar. Por isso que o foco da igreja deve ser o ensino. Como discípulos, nós devemos ensinar uns aos outros, como Paulo disse aos Colossenses. O segundo princípio, vamos avançar. Hebreus capítulo 3, verso 13. Lembrando o conceito que Jesus deixou lá em Mateus. Vai, você resolve individualmente. Se não ter sucesso, leva 2 pessoas. Se não tiver sucesso, traz para a igreja. Se não tiver sucesso, considera a pessoa como um gentil. Capítulo 3 de Hebreus, verso 13, o autor diz assim, começando no verso 12, irmãos, cuidado, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso, incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, verso 13, exortai uns aos outros todos os dias. Exortai uns aos outros todos os dias. O segundo conceito dentro desse processo de disciplina é justamente a exortação, a admoestação. No capítulo 10 ainda de Hebreus, lá no verso 25, capítulo 10, verso 25, o autor diz assim: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Então, irmãos, nós temos que considerar o fator de exortação e o fator de admoestação. A palavra exortar, no texto bíblico, é uma palavra interessante, a palavra paráclito. É a mesma raiz que descreve a ação do Espírito Santo, o Consolador. E o que paráclito significa? Significa chamar para estar ao meu lado. Então, exortar é você chamar a pessoa para estar ao seu lado. Exortar não é só você dar bronca. Moleque, se eu te pegar, eu te arrebento. É você chamar para o lado, é você abraçar e dizer: filho querido, por que você fez isso? Então a exortação ela tem esse aspecto de você trazer a pessoa para si, aproximar a pessoa de você, e a partir dessa proximidade, então, você trabalhar com ela. Em que sentido? De confortar. Exortação tem um aspecto de conforto, de consolo, de encorajamento, de fortalecer. A exortação não é só dar bronca, você fez errado, então você vai apanhar.
Ou você fez coisa errada, você vai entrar em disciplina. Exortar é você trazer para o lado para fortalecer, para restaurar, para encorajar aquela pessoa. Então, irmãos, se o ensino não trouxe resultado, ou seja, nós ensinamos, mas a pessoa infringiu o ensino, seja porque ele não aprendeu ou de maneira voluntária, se o ensino falhou, é preciso subir um tom, ou seja, dar mais um passo nesse processo de disciplina, de correção e de formação mútua. Porque nós estamos trabalhando com caráter. Nós estamos trabalhando com a vida da pessoa. Então nós ensinamos, se o ensino é aprendido, ok, mas se não for aprendido, então nós vamos caminhar para a exortação, é subir mais um tom. 2 Timóteo 3,16, o que a Bíblia diz? Paulo escreve para Timóteo dizendo assim: toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para repreender e instruir. A palavra lá em 2 Timóteo 3,16, para repreender, significa verificar, significa ver se a pessoa aprendeu de fato. Repreender significa verificar para comprovar. Então você vai trazer a pessoa para o lado, você vai exortar a pessoa, mas para ver se de fato ela aprendeu aquilo que foi ensinado. A exortação tem esse aspecto de confrontar diante de uma instrução dada. A exortação você vai colocar diante da pessoa aquilo que ela aprendeu, aquilo que você ensinou e a atitude dela. E vai fazer a pessoa comparar. Olha, eu te ensinei isso. Você sabe que a igreja prega isso. Você sabe que a igreja segue esses princípios. A igreja segue esse modo de vida. Mas você está agindo de uma maneira diferente. Então você vai fazer a pessoa ter essa percepção de que o comportamento dela não condiz com aquilo que lhe foi instruído. Mas isso de maneira amorosa. Lá em Hebreus, no texto que nós lemos, no capítulo 3, no capítulo 10, o tom do autor, se nós formos ler o texto de novo, o capítulo 3 principalmente, só o capítulo 3 de Hebreus, no verso 12, ele já dá esse tom da exortação. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vocês um coração perverso e incrédulo. Então olha o que o autor está dizendo. Vamos evitar, vamos agir para prever que vocês se tornem incrédulos e perversos. Para que vocês não se desviem do Deus vivo. E no verso 13, então, ele fala sobre a exortação durante esse tempo, que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Verso número 15, hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Então, o tom aqui que o autor está trazendo, ele é um tom no sentido de exortar para a obediência e para a firmeza, para a solidez, para a retidão. É uma exortação que procura levar a pessoa ao crescimento, à maturidade. Porque o coração duro, irmãos, sabe o que é certo. Mas o coração duro pratica o que é errado. Por isso que a dureza de coração, ela é algo que afeta muito a nossa vida. Porque o coração duro, ele sabe o que é certo, o que é correto e é direito. Porém, ele não pratica aquilo que ele sabe. Então o autor está dizendo assim, vamos exortar uns aos outros para que o coração não endureça e vocês deixem de praticar o que vocês sabem que é certo e vocês façam o que é errado. A exortação em amor, ela beneficia a igreja, beneficia o corpo. A exortação em amor beneficia a família. A exortação em amor traz benefício para a comunidade, para a sociedade. A exortação evita exposições e constrangimentos. Jesus fala, vai você, resolve individualmente. Se resolveu, resolveu, não precisa jogar no ventilador, como se diz no popular. Se a pessoa não deu atenção, Jesus fala, leva duas pessoas, tenta resolver a situação de forma a evitar exposição e constrangimento.
como fizeram com a mulher pecadora, no Evangelho de João, capítulo 8. Colocaram a mulher diante de todo mundo e disseram, ó, ela foi pega em adultério e a lei manda tacar pedra. E aí, aquela mulher ficou exposta diante de todo mundo. A exortação, ela procura evitar que chegue nesse aspecto. A exortação evita um processo de correção. Se a pessoa der ouvidos quando ela for exortada, ela não vai continuar no erro, e aí não vai precisar ser corrigida. Gálatas capítulo 2, verso 14, o texto fala que Pedro foi confrontado, foi repreendido, foi exortado por Paulo, porque Pedro estava tendo um comportamento inadequado. E aí Paulo chega diante de Pedro e repreende Pedro. Fala, Pedro, você está agindo de maneira inadequada. E ele repreende duramente o apóstolo Pedro. Por isso, irmãos, o comportamento contrário ao Evangelho merece exortação. O comportamento que não condiz com o ensino do Evangelho, ele merece por si só a exortação. Então nós não precisamos ficar preocupados no sentido de, se for necessário, exortar alguma pessoa. Porque você está fazendo isso por amor e para que ela não endureça o coração e ela possa vencer algumas falhas do seu caráter. Último aspecto. Capítulo 3 de Gálatas, verso 1. Nós chegamos no terceiro estágio agora. Gálatas, capítulo 3, verso 1. Primeiro estágio, ensina. Segundo estágio, a pessoa não condiz com o ensino, exorta. Repete tudo de novo, de maneira amorosa. Se não produziu resultado. Agora então nós temos que agir de uma maneira mais dura. Perdão, irmãos, capítulo 6 de Gálatas, verso 1. 6 de Gálatas, verso 1. Olha o que Paulo diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. A palavra usada aqui por Paulo, restaurar, ela é a palavra que tem um entendimento de correção. E é a palavra no grego katartizo, que significa restituir, significa emendar aquilo que foi quebrado, aquilo que rachou. Então, emenda, conserta. Significa reparar, colocar em ordem, ajustar, aperfeiçoar, completar. Então, Paulo está dizendo, se alguém for surpreendido num pecado ou seja, não cumprindo o princípio do Evangelho, aqueles que são espirituais, aqueles que estão em santidade diante de Deus, devem restaurar. E essa palavra correção tem esse propósito, a restauração. Devolver à pessoa aquilo que ela perdeu. A restauração, a correção, ela procura trazer a pessoa de volta para a santidade. Então, irmãos, se o ensino falhou, se a exortação não mudou o comportamento da pessoa, agora então nós precisamos pensar num outro nível, que é justamente a correção. Mas a correção para quê? Para que a pessoa possa ser restituída, restaurada, consertada, ajustada, aperfeiçoada. Não a correção para que a pessoa ela seja então afastada e abandonada. Vocês que são espirituais, Paulo está dizendo, ajudem essa pessoa a reconstruir a sua vida diante de Deus. Ajudem essa pessoa a voltar a um estado de santificação. Tito capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3 de Tito, versículo 10, ele diz assim: depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, passa a evitá-lo. Sabeis que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. É o terceiro estágio que Jesus diz.
Se a pessoa não atendeu à igreja, então torna ele como um gentio. A correção nos casos de reincidência. A correção tem que ser aplicada quando a pessoa insiste em cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. E isso começa a afetar a comunidade, começa a afetar a igreja. Se a pessoa, porventura, está reincidindo no mesmo erro, mas é só ela quem tem essa consciência diante de Deus, nem tem como a igreja ou a liderança da igreja dar algum passo no processo de correção. Mas se o testemunho da pessoa, ou a atitude da pessoa publicamente, ele é recorrente, reincidente, aí, meus irmãos, Jesus está dizendo, e a Bíblia nos dá essa margem para nós darmos mais um passo em relação a um processo de correção mais efetivo. Falhas particulares devem ser corrigidas em particular. Se o teu irmão pecar contra você, vai particularmente e resolve. Mas se for uma falha coletiva, uma falha pública, que já afetou a comunidade toda, aí então a necessidade é de uma correção pública. O pastor mais experiente, ele fala assim, se o pecado ele ganhou fama na igreja, então trata esse pecado publicamente. Mas se o pecado ele não ganhou fama, ou seja, se está somente com a pessoa e Deus, então trata isso com a pessoa e com Deus, não precisa espalhar isso para toda a comunidade. Agora, meus irmãos, a ausência de correção, ela é perigosa. A ausência de correção e de disciplina no corpo de Cristo é perigoso. Basta nós lembrarmos os coríntios, a igreja de Corinto. Capítulo 5, por exemplo, verso 1 e 2. O apóstolo Paulo, ele repreende a igreja dos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5, versos 1 e 2. Citando algo que estava acontecendo em Corinto, que era muito trágico. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2. De fato, ouve-se que há imoralidade entre vós. Então Paulo está dizendo, olha gente, está se dizendo aí em todo mundo está comentando que na igreja, dentro da igreja, existe imoralidade, existe pecado. E imoralidade do tipo que nem mesmo os gentios se vê. Então, Paulo está dizendo, olha, dentro da igreja, e isso é notório, todo mundo sabe, está havendo coisas que nem as pessoas de fora da igreja praticam. Por que isso aconteceu em Corinto? Porque talvez não foi tratado anteriormente, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Isso acontecendo dentro da igreja dos coríntios. E vocês estão cheios de arrogância. Não deveis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso. Então o que Paulo está dizendo? Olha, a ausência de disciplina, a ausência de correção está afetando a comunidade, a igreja como um todo. Porque o negócio está trazendo mau testemunho. Então a ausência de correção, ela é perigosa, meus irmãos. Ela pode afetar a igreja, porque a correção, ela leva à santidade. A correção prima para a santidade. Correção busca uma fé saudável. Título capítulo 1, verso 3. Por que nós temos que aplicar a disciplina e a correção? Porque a correção procura tornar a fé da pessoa mais saudável. Capítulo 1, verso 13 de Tito. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que tenham uma fé sadia. Capítulo 2, verso 2. Exorta os mais velhos, para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios e sadios na fé. Então a correção, a disciplina, ela busca desenvolver uma fé saudável, uma fé eficaz no Senhor. O pecado corrói a fé, o pecado anula a santidade. Por isso a igreja precisa ajudar as pessoas que estão vivendo nesse ambiente a superar isso e buscar a santificação. E amados, mesmo que a perca de alguma pessoa seja iminente, porque hoje isso é algo muito comum, as pessoas não estão dispostas a serem confrontadas. Então, se a igreja vai confrontar seu estilo de vida, ela simplesmente pega a sua Bíblia
põe embaixo do braço e muda para outra igreja ou para outro ministério. Porque as pessoas não estão dispostas a serem confrontadas. Aquilo que eu disse no começo. A igreja vive um reflexo da sociedade. Então as pessoas elas não estão aptas a receber com amor e com carinho o processo de correção. Então, mesmo que possa haver perca de pessoas, a correção, a disciplina, ela tem que estar presente no contexto da igreja. Porque a falta de correção ela é mais perigosa para a igreja do que a correção e a iminente perda de algumas pessoas. A ausência de correção, ela afeta o crescimento da igreja de Cristo. Por isso nós temos que pensar, trabalhar nessa perspectiva. Então, amados, nós trabalhamos no aspecto disciplinar, começando com o ensino. Se o ensino não funciona, nós exortamos. E se a exortação não funciona, aí nós aplicamos a correção, para que a pessoa ela possa, então, ser restaurada. O intuito da disciplina, da correção, não é afastar a pessoa, mas é aproximar, é restaurar essa pessoa. Fica de pé, por favor. Nós vamos chegar ao final. Esse não é um assunto muito agradável de ouvir. Se eu estivesse no lugar dos irmãos, talvez eu também estaria um pouco constrangido, ou desafiado, ou confrontado, porque disciplina não é um assunto agradável aos nossos ouvidos. E nem fácil de ser ministrado. Mas, irmãos, se nós queremos ter uma igreja saudável, se nós queremos ter uma igreja bíblica, se nós queremos ser pessoas íntegras, corretas, diante de Deus, diante dos homens, nós não podemos endurecer o nosso coração para esse tema da disciplina, a partir do ensino, da exortação e da correção. Nós temos que ter humildade para reconhecer que se nós estamos falhando com a nossa vida diante dos princípios da palavra, nós precisamos então nos reconciliar com Deus e permitir que sejamos exortados e corrigidos. Pela disciplina nós crescemos juntos. Pela disciplina nós nos tornamos a imagem e a semelhança de Cristo. É através de um processo de disciplina na igreja que nós nos tornamos a imagem do Senhor, nos santificamos e crescemos mutuamente, todos juntos. O professor ele ensina a matéria. O professor ele explica no quadro. E depois, na hora da atividade do exercício, o que o professor faz? Ele passa corrigindo os erros que os alunos estão cometendo. Então o professor ele ensina e depois ele corrige. O médico ensina a ter uma vida saudável. Faça exercício, coma comida saudável, evite alguns alimentos. O médico ele alerta para a vida saudável, mas ele também opera tumor, câncer, arruma a perna que foi quebrada. A igreja ensina os seus, o princípio do Evangelho. E se a pessoa não cumprir e não obedecer, a igreja precisa corrigir, para que ela possa fazer aquilo que a Bíblia está ensinando. O discípulo ele ouve os ensinos de Jesus. O discípulo precisa estar submetido a uma correção a partir desses ensinos. Nós, como discípulos, ouvimos, mas devemos nos submeter e também estarmos preparados para aplicar a correção. Porque tem situações que você identifica na vida de algumas pessoas, ou que você acaba tomando conhecimento, que você pode tratar com aquela pessoa diretamente. Não precisa levar para o pastor, ou para o diácono, ou para a liderança da igreja. Pastor, eu ouvi o fulano lá assim, assim. Você pode ir lá e exortar aquela pessoa, conversar com ela, para que ela possa então mudar o seu comportamento. Então nós ouvimos o ensino,
Nós nos submetemos à correção quando estamos errados e devemos estar aptos também para ser um agente de correção em amor. Devemos, irmãos, nos dispor a ensinar. Faça isso. Esteja disposto a ensinar as pessoas. Compartilhe o que você conhece da palavra. Divida o seu conhecimento, a sua experiência, a sua maturidade. Se você está vendo pessoas mais novas fazendo coisas erradas a partir do que o Evangelho diz o que é o certo, senta com essas pessoas, exorta essas pessoas, ora com elas. Você pode abençoar a vida dessas pessoas com a sua capacidade, com o seu conhecimento. Devemos também estar prontos para exortar quando for necessário. Nos dispor a ensinar, estarmos prontos para exortar e devemos, irmãos, estar saudáveis espiritualmente para corrigir. Porque Jesus fala que um cego não pode guiar outro cego. Os dois vão cair no buraco. Se eu estou em pecado, se eu não estou vivendo uma vida de santidade, eu não vou poder ministrar na vida da outra pessoa. Que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça.